Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 erros que todo iniciante comete no seu desenho. E nós vamos ver o passo a passo o que você pode reverter para poder melhorar isso e assim aprimorar o seu traço e o seu desenho. Então vamos lá. Primeiramente, o que você tem que pensar na hora que você está desenhando, na hora que você vai desenhar e fazer o seu trabalho aqui, né, a sua ilustração, que todo mundo começa fazendo de errado é justamente quando você pega o lápis, é apertar demais. Então, apertar o lápis é o seu erro número 1. Ah, Roberto, mas eu não tenho que apertar o lápis para fazer o meu desenho? Sim e não. Quando você está fazendo o rascunho, que você está fazendo a parte principal, a parte inicial do seu desenho, o ideal é que você não aperte. Eu estou aqui com o meu caderninho de desenho. Ao invés de você pegar e apertar o lápis de maneira com que você vai fazer, sei lá, vou fazer o rosto de um personagem e eu já começar apertando o lápis assim, imagine que à medida que eu for fazer isso, aí se eu precisar apagar alguma coisa, e olha que aqui eu ainda estou fazendo meio fraquinho, né? Mas ó, fiz aqui. Aí se eu quisesse apagar esse desenho, ia ficar complicado para eu fazer, porque eu apertei muito o lápis. Agora se eu for fazer de boa, ó, esse aqui você já vai ver que está bem mais fraco. Então eu faço bem tranquilinho, bem soltinho, seguro o lápis assim, ó, não seguro tão aqui na ponta, seguro mais aqui no canto. Aí eu vou fazendo as linhas, é mais ou menos o que eu fiz no desenho anterior, eu sei mais ou menos o que eu quero, né? Só que à medida que eu vou fazendo assim, fica melhor para depois eu poder trabalhar ele. Aí sim, quando eu for fazer a arte final, aí eu vou pegar uma caneta, não uma Bic, né? Pega uma caneta própria para desenho, que seja o ideal, como essa aqui. Aí você vai fazer o desenho em si. Aí você pega e faz a arte final, baseado nisso, não precisa apertar tanto o lápis. O segundo erro é focar nos detalhes. À medida que você está fazendo o desenho ali, você já quer pensar nos principais detalhes do seu desenho. Então, vamos dizer, por exemplo, que esse personagem que eu estou fazendo aqui, aí ele vai ter uma sobrancelha assim, aí eu vou fazer o olho dele aqui, aí eu vou fazer aqui, aí ele vai ter uma barba. Quando eu faço ele já mais ou menos por cima só, não tem detalhe nenhum. Mas se aqui eu já vou ficar trabalhando, se eu fazer, por exemplo, a mão dele vai estar aqui. Ao invés de fazer isso, eu já tentar desenhar a mão, tudo certinho, fazer todos os dedos ali e tal, eu vou me perder e o desenho não vai sair, porque eu tenho que criar, antes disso, uma estrutura de como vai estar o personagem. Ah, eu quero que a mão tenha ali, bom, a mão tá presa no braço, né? Então eu tenho que montar mais ou menos a estrutura geral do personagem. Aí, com base nisso, aí sim, ó, montei a estrutura de como que ele tá. Aí, agora que eu fiz esse pré-esqueleto, né? Aí fica mais fácil para eu fazer o desenho do personagem, olha só. Já criei uma pose para ele ali. Beleza. Ele tem a pose, já tem um estilo, então não tô pensando nos detalhes como a parte principal, mas sim um todo. Você tem que pensar no desenho primeiro grande, no médio, aí depois o pequeno. Então começa lá do grande, monta a pose principal, faz uma versão menorzinha e depois você faz os detalhes já no finalmente do seu desenho. Fazendo assim você consegue chegar no resultado ideal. Beleza. E o terceiro erro é você justamente não usar referências. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, da Mulher Maravilha, eu fiz ela bem simples e tal, personagem cartoon, usei alguns recursos, mas para desenhar essa parte do vestido dela, para pensar na armadurinha aqui da bota dela, o que eu fiz? Eu fui lá no Pinterest, achei várias referências que tinha de personagem, não era exatamente esse desenho, né? E fui mesclando com o meu estilo de desenho. E assim eu consigo criar ele. Então usar referências é muito importante, até para pose, para tal. Para fazer a pose dessa personagem em si, eu não usei referência, mas quando eu preciso fazer algo mais elaborado, uma pose diferente, você pode buscar uma referência também. Tem aqueles bonequinhos, tem os personagens, então você usar referência é excelente. Pode usar fotos, tem
A inteligência artificial, você pode utilizá-la também para te ajudar justamente nessa parte de encontrar uma referência, uma forma de uma mão, de um rosto, alguma coisa para você utilizar. Então, usar ferramentas que vai te ajudar a criar o que você está fazendo. Eu sigo alguns ilustradores que eles são autores de webtoons, aqueles comics, principalmente coreano e tal, né? Que é aquele que é na diagonal, vai passando assim. E são historinhas, como se fossem novelinhas. E é muito interessante de ver como que eles produzem esse tipo de desenho. Porque como é um desenho rápido, que você precisa fazer uma história longa e tal, geralmente eles usam muitas e muitas referências. Tanto para roupa, quanto até mesmo para cenário. Então ele vai ter arquivos 3D de uma escola, de um prédio, de alguma coisa para ele poder desenhar por cima e fazer rapidão ali. Então é uma maneira bem prática, bem interessante para você poder usar as suas referências na hora de você criar o seu desenho. Então o artista pode usar todas as ferramentas à sua disposição para você poder criar em cima delas. Isso é muito importante, muito útil também. Próximo erro é a proporção. Como assim? Você não pensar na proporção do seu desenho. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui um desenho no estilo cartoon, ele tem uma certa proporção que eu tenho que pensar exatamente o que eu quero fazer, como que eu quero criar, como que eu quero desenhar. Então, eu quero fazer um personagem mais cartunesco, geralmente eu preciso trabalhar a proporção dele. O que eu faço com meus alunos, que eu acho bem fácil para eles aprenderem, é a proporção de usar 3,5 cabeças de tamanho para o personagem, né? Mais ou menos essa aqui, ó. Então eu penso aqui no tamanho da cabeça dele, o tamanho do corpo, aí passou um pouquinho a perna e mais meia cabeça, viu? Não é um desenho realista, isso aqui é para um desenho cartoon. Aí se você for fazer um personagem mais realista e tal, você tem que fazer de uma forma diferente. Mas pro estilo de desenho que eu ensino aqui nos vídeos, que eu ensino nas minhas aulas e tal, eu acho que é bem interessante e facilita bastante na hora de você desenvolver. E é legal de você pensar nessa proporção, porque olha só, apesar de ser um desenho bem simples, né, ele ainda passa uma ideia de um personagem real, por assim dizer, né? Você poderia muito bem fazer um gibi, uma história em quadrinho com um personagem mais ou menos nesse estilo aqui, olha só. Então eu consigo criar uma ideia, né, que seja útil para eu poder fazer um personagem. Então você tem que pensar em proporções corretas para o seu estilo, usar linhas guias e mostrar de forma que ele vai ficar correto aqui, né, que vai ficar certo. Então, pensar, por exemplo, na medida do corpo com as formas de cabeça, igual eu falei, né? Por exemplo, personagem da Turma da Mônica, que são 3,5 cabeças de tamanho. Você tem personagem de mangá, um Goku da vida, são 8 cabeças, 7 cabeças de tamanho. Então isso vai ajudar bastante. Aí você tem dois personagens diferentes. Você tem um personagem, por exemplo, o Goku e o Vegeta. O Vegeta é menorzinho que o Goku. Então, um são 8 cabeças de tamanho e o outro é 7 cabeças de tamanho. Então, você sempre vai manter essa proporção, não importa o tamanho que você faça para ele. Então, quando você faz o seu esqueleto simplificado, você monta a estrutura igual eu montei para esse personagemzinho aqui rapidamente, fica fácil de você entender a hora que você precisa criar essa proporção para o seu personagem e vai manter também ele, né? Sempre que você for criar, for fazer alguma coisa, eu consigo fazer. Por exemplo, se eu quisesse fazer um personagem mais heróico aqui, né? Qual que é a proporção que eu uso para o meu estilo de desenho, cartoon, né? Meu personagem heróico, já fiz vídeo falando sobre isso, mas pra gente relembrar aqui, ó, eu faço mais ou menos assim. Então tenho a cabeça, então tem a cabeça do personagem, eu faço o corpo meio grandão assim, e aqui na parte de baixo eu puxo a perna dele. Aí a perna ficou menorzinha, olha só. Ela fica mais fina do que o corpo. Mas para essa ideia de personagem fica perfeito para o que eu quero fazer, porque eu quero que ele passe a ideia de que ele é fortão, né, que é grandão, mas seja um cartoon meio diferente, assim, meio chamativo. O próprio Bruce Timm, que fez a Liga da Justiça Sem Limites, que fez o design do Superman clássico, do desenho, né, dos anos 90, do Batman, ele trabalha muito com esse estilo aqui, só que não tão escrachado assim, é um pouquinho mais detalhado, as pernas não ficam tão fininhas, né? Mas é legal de ver que essa proporção que ele usa para dar essa sensação de que o personagem ele é forte e tal, e você consegue passar essa ideia, e é simples de desenhar, né? Então eu consigo montar
uma estrutura simples para o meu personagem também. Isso eu acho que é muito interessante você pensar enquanto você estiver fazendo. Ah, mas como que eu vou saber fazer isso? Você tem que estudar um pouco de anatomia, e se você está indo para o lado do cartoon, estudar referências de cartoons de pessoas que utilizam esse tipo de desenho também vai te ajudar bastante. E o quinto erro que todo mundo que está começando acaba cometendo é duas coisas. Primeiramente, desistir. Você acaba falando sempre que você não consegue, que não sabe, que você só sabe desenhar de um determinado jeito, só sabe fazer uma coisa. É uma coisa que eu mais escuto dos meus alunos, é eles falando, eu só sei fazer o boneco palito. É a única coisa que eu sei desenhar. Aí eles fazem esse de boneco palito aqui. Na hora, eu já quebro esse argumento que eu falo, ó, faz isso aqui, ó. Um círculo, um quadradinho e puxa aqui. Olha só, é um boneco palito também, mas aqui ele tá com mais personalidade. Aí eu falo para eles fazer isso aqui. Eles conseguem criar. Aí eu falo, beleza, agora com base nesse, a gente vai tentar fazer uma versão mais rebuscada dele, que é fazer ele com alguns detalhes a mais, né? Então você consegue utilizar a mesma estrutura do boneco palito, puxando aqui, mas você já vai dando uma cara de personagem para ele usando só as formas básicas, olha só. Aí quando eu falo para eles fazer esse modelo, aí eles já não conseguem. Mas aí se você quebrar de novo o desenho, né, fiz aqui, só faz os palitinhos ali, os cambitos, coloca um palito aqui e aqui. Mesma coisa, não é? Então temos a forma. Aqui ele só tem uma linha a mais, outra linha a mais, outra linha aqui e outra aqui, ó. Você deixa ela mais gordinha, põe aqui. É a mesma ideia. Então é tudo questão de você usar as formas básicas e pensar em como você vai fazer o seu desenho. Então não desista e não compare também, né? Porque às vezes acontece de você olhar vários artistas que você gosta, né? Pensar assim, puxa, eu nunca vou desenhar igual o Akira Toriyama do Dragon Ball, nunca vou desenhar igual o Jim Lee, que fez as artes do Batman, do Homem-Aranha, do Batman, do Superman dos anos 90, anos 2000. Eu mesmo já passei por esse problema, porque eu me comparava com esses artistas, né? E quando eu vi que pra mim a parte que eu mais gosto de fazer, que eu tenho mais vontade de desenhar, que eu me adapto melhor, é o cartoon, abracei isso e segui em frente. Depois que eu fiz isso, fui feliz, por assim dizer, né? Consegui chegar no que eu queria, que era conseguir atingir resultados interessantes com o desenho, com o meu estilo, com a forma que eu gosto de fazer. Então você vai descobrir o que você gosta de desenhar, tenta se adaptar com referências que você gosta, né? Eu pego bastante referência ainda do Jim Lee. Tem coisa que ele faz lá que eu acho muito interessante, mas eu adapto para o meu estilo. O Akira Toriyama, Dragon Ball, mesma coisa. Gibi que eu mais li na vida. Eu uso como referência também, mas eu puxo algumas coisas para mim. Então não precisa se comparar, mas você pode usar bastante referência. Então tem uma pasta de referência na internet, pode usar o ArtStation, o Pinterest. Procura alguns artistas que você goste, tenta filtrar mais ou menos uns 5 artistas que tenham um estilo que você quer trabalhar e comece a estudar com base nisso. Aí quando você tiver bom nisso, aí você vai para os clássicos, que é os artistas lá de antigamente, que criaram estilos de arte com ele para você poder estudar um pouco mais. Então, à medida que você vai mesclando essas duas ideias, vai melhorando assim o seu traço e a forma de desenhar. Então, esses são 5 erros que quem está começando a desenhar acaba cometendo e você pode lutar contra eles. E esse vídeo, se te ajudou, e se esse vídeo te ajudou, você deixa o seu joinha aí. E se quer aprender a desenhar comigo, tem link aqui na descrição também para o meu curso básico de desenho, que é o curso que mostra como você pode aprender a fazer desenhos, assim como esse que eu mostrei nesse vídeo, de uma maneira rápida e fácil. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!